Eu selecionei algumas perguntas que vocês me mandaram aqui pelo YouTube para a gente dar uma olhada com mais calma. Então, vamos embora pro vídeo. Bom, meu nome é Fernando Cunha, sou especialista em investimentos e vamos para a primeira pergunta direto, tá? A primeira delas é, será que eu invisto diretamente no nome do meu filho ou invisto no meu nome? Eu quero construir uma reserva no futuro para o meu filho. Então, eu vou inclusive gravar um vídeo mais detalhado, com mais detalhes, para a gente trazer aqui mais dados, né, e informações, mas de modo geral, o que acontece? Alguns pontos a gente precisa observar, que é você vai construir uma reserva, digamos, para o seu filho que acabou de nascer. Então, imagina que você vai passar lá 10, 15, 20 anos construindo essa reserva no nome dele. Digamos que você construa uma carteira de ações bem diversificada, com fundos imobiliários, várias classes de ativos diferentes, e você provavelmente vai ter um valor bastante substancial ali, às vezes até bastante elevado, dependendo da quantidade que você coloque. Porque pequenos valores investidos por um longo período, 10, 15, 20 anos, vão se tornar bastante relevantes no futuro. Então imagina que um primeiro ponto, o seu filho vai receber lá esse valor, né, acumulado com 18 anos, ele vai ter um valor bastante expressivo na mão. Será que ele vai saber lidar com isso? Né? Então é importante que você prepare ele ao longo do tempo e vá ensinando e até talvez não abrir 100% dos recursos que estão aplicados lá, porque talvez ele não tenha ainda a maturidade para lidar com tanto dinheiro. No momento que você está construindo isso ao longo do tempo, ir ensinando ele aos poucos, né, de como é que o dinheiro funciona, como é que as aplicações funcionam, estimulando ele para que quando ele chegue lá na frente tenha mais maturidade para lidar com esse dinheiro. Uma outra forma de você fazer isso é investir no seu próprio nome, tá? Com esses recursos no seu nome, mas, digamos, etiquetar esse dinheiro, né? Deixar esse patrimônio separado ali, talvez numa outra conta, né? De outra corretora ou do seu banco mesmo, separar isso de alguma forma, mas que fique no seu nome, para que você dê suporte para o seu filho, digamos que para custear uma faculdade, custear outros custos que ele precise lá na frente. Então, ter controle desse patrimônio na sua mão pode ser mais interessante do ponto de vista da administração, porque assim você vai ditar de que forma esse patrimônio vai ser usufruído lá na frente. Eu, pessoalmente, optaria por fazer essa construção de patrimônio no meu próprio nome e ao longo do tempo, se precisasse, transferiria esse valor para o nome dele, tá? Então, eu teria muito mais controle e muito mais gestão sobre esses recursos. Mas, como eu disse, eu vou trazer um vídeo aqui bastante mais aprofundado e detalhado sobre esse assunto, que eu acho que rende bastante para a gente ter uma noção de como fazer. Será que é melhor eu investir no meu nome ou será que é melhor realmente eu investir no nome do meu filho? Então, esse é um assunto que vale bastante a gente discutir. E qual que é a sua opinião? O que você faria nesse caso? Deixa aqui para mim nos comentários, beleza? E vamos para a próxima pergunta. Quantas ações comprar de uma única vez? Escolho uma única ou compro várias de uma vez? Por exemplo, tenho R$1.000, compro tudo em uma única empresa ou escolho outras para investir também? A gente pode dividir aqui em dois passos, né? Quando você tem um recurso mais substancial, um recurso mais elevado para investir, é interessante talvez fazer uma diversificação e diversificar esse aporte que você vai fazer, esse investimento você vai fazer em várias partes, né? Quebrar ele em várias partes, até mesmo para distribuir e diversificar ele dentro da tua carteira. Agora, quando você vai fazer um investimento de menor valor, talvez aquele aporte constante que você já está fazendo, de R$1.000, R$2.000, por exemplo, vamos supor, você pode optar por uma empresa ou duas para facilitar a administração da tua carteira. Mas eu olharia para o equilíbrio da carteira, os percentuais que você definiu para cada uma das empresas. Digamos que você definiu 5, 8% para cada uma das empresas. Então você vai buscar esses percentuais. Digamos que você tem lá R$1.000 para investir, então você vai buscar aquela empresa, investir naquela empresa que está mais para trás do percentual que você definiu. E de tudo isso, tanto para investir um valor maior quanto para investir um valor menor, o que de tudo isso a gente pode tirar é que a constância de você investir mês a mês é muito mais importante do que você quebrar em vários aportes ou fazer tudo numa única empresa. Obviamente que se for um valor bastante elevado, é interessante que você olhe para a gestão de risco da tua carteira, verificar se você não está concentrando demais em uma ou outra empresa ou em uma ou outra classe de ativos ou mesmo de setores diferentes, né? Para você
ter mais proteção, digamos que você está investindo 30% da tua carteira ou 40% da tua carteira no setor de energia elétrica. Se acontecer alguma coisa com o setor de energia elétrica, né, algum fato, alguma mudança de regulamentação, você vai ser bastante impactado. Ter essa diversificação justamente te dá essa proteção, te dá mais tranquilidade para você ir construindo a tua carteira ao longo do tempo. E vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte: faz um vídeo sobre previdência privada. Todo mês eu coloco R$100 na previdência que eu fiz pelo banco e vejo que se for depender disso futuramente, talvez não vai dar em nada, né? Então, qual que é a ideia? Primeiro, me diz aqui nos comentários se você investe em previdência privada, que eu trago mais esse conteúdo aqui, como é que você pode estruturar essa carteira de investimentos. Mas é o seguinte, você investe R$100 por mês na previdência. Então é importante que você estabeleça esse horizonte de planejamento de quanto é que você vai querer ter lá no futuro. Ou seja, fazer uma projeção, né? Pedir para o seu gerente do banco fazer a projeção de quanto é que você vai juntar com esses recursos ali. Obviamente que R$100 por mês já é o início, mas é importante que você vá ao longo do tempo aumentando esse valor que você coloca mensalmente, porque é só assim que você vai ter, né, cada vez mais esse valor ali trabalhando a seu favor. Então a primeira coisa que você pode fazer é pedir para o seu gerente uma projeção de quanto é que esse valor vai render num objetivo que você tenha de 10, 15, 20 anos. Se você for colocando esses valores, quanto é que isso pode virar lá na frente de aposentadoria, né, de uma renda vitalícia. E você sabe que num plano de previdência você tem opções lá na frente, né, no objetivo que você definiu, na idade de saída do plano, digamos que seja com 50 anos, 60 anos. Quando você chegar nessa data, você vai ter a opção de sacar todo esse recurso para você, para sua conta, ou então transformar em renda, uma renda vitalícia, ou então uma renda temporária. Você pode optar por uma ou outra. Normalmente a renda vitalícia, ela vai ser uma renda menor, porque enquanto você viver, você vai receber essa renda ali, e ela pode ser também convertida e transferida para os seus beneficiários, para o seu cônjuge ou para os seus filhos. Então é uma renda reversível. Então tem todos esses detalhes que é importante que você observe no plano, que vão estar mais aderentes, vão estar mais em linha com os seus objetivos. Se você quer uma carteira mais conservadora ou mais diversificada, você pode diversificar essa carteira inclusive em ações dentro do portfólio da previdência que você está construindo. Tá? Você pode ter essa diversidade de vários fundos lá dentro. Você não precisa estar necessariamente em renda fixa, mas pode deixar o seu fundo mais arrojado, principalmente se você tem um horizonte mais longo. A gente vê que as empresas e as ações acabam performando, na média, melhor do que a renda fixa. Ter também títulos lá dentro atrelados à inflação para proteger o poder de compra, ou seja, para que o seu dinheiro continue valendo o mesmo, né, e sendo corrigido pela inflação ao longo do tempo. Então é importante observar todos esses aspectos, as taxas que você está pagando, taxa de administração, a estratégia do fundo, se ela está aderente aos seus objetivos, se você vai chegar naquela renda pretendida lá no futuro. Então todos esses pontos são importantes de você observar para ver se faz sentido você continuar colocando esses R$100 ou então se você vai precisar aumentar o patrimônio que você está colocando lá. E diz aqui para mim nos comentários como é que está estruturado o seu plano de previdência. Você tem ideia de todos esses fatores de objetivo, de projeção para o futuro, de quanto de renda? Você conseguiu ter essa noção? Se você tem basicamente essa noção, então você está no caminho certo, né, de estruturar a carteira de investimentos, inclusive dentro da previdência privada. E a próxima pergunta aqui do Marcos Carneiro é a seguinte: ele fez o financiamento da casa dele, tá, em parcelas fixas de R$570, com juros aí de 5,6%. Ele ainda deve, né, tem um saldo devedor de 87 mil, né, mas ele tem 40 mil para quitar essas parcelas, né? Então qual que é a ideia dele? Será que é interessante eu investir em renda fixa ou pegar esse dinheiro e amortizar o financiamento, que tem aqui 5,6% de taxa de juros? Eu fiz um vídeo falando sobre financiamento, né, imobiliário, tabela SAC, tabela Price, falando sobre amortizar ou não. Vou deixar aqui o link na descrição e também aqui no card. É um vídeo bem mais detalhado, né, que eu explico todo o passo a passo de como funciona o financiamento na tabela Price e na tabela SAC, mas de modo geral aqui na situação do Marcos, ele está pagando uma taxa de 5,6%. Tá, o que a gente pode avaliar aqui? A gente tem que olhar para a inflação e também para quanto você vai receber na renda fixa hoje. A inflação acumulada está em torno de 11% no momento que eu gravo esse vídeo, tá? E a taxa de juros está mais de 13%.
Tá? Então você conseguiria facilmente receber na renda fixa, no Tesouro Selic, por exemplo, 13%. Então vamos colocar alguns cenários. Será que você, Marcos, por exemplo, está com essa parcela de 570, né, que você mencionou, será que ela está pesada no seu orçamento? Se ela estiver pesada, você pode considerar fazer uma amortização total ou até parcial. Então, até psicologicamente, se essa dívida te incomoda, faria sentido realmente você quitar essa dívida, porque aí você tem um fator mais emocional, mais psicológico. Muita gente não gosta de ter dívida, não gosta de estar pagando uma parcela, então você poderia pegar parte, né, desse valor ou até a totalidade e amortizar esse financiamento. Você vai pagar menos juros no final do dia. O seu juros aqui hoje é de 5,7%, 5,6%, é um juros mais baixo. Hoje a gente está recebendo na renda fixa, se você pegar um Tesouro Selic, por exemplo, você está recebendo mais de 13%. E a inflação do período está mais de 11% acumulada dos últimos 12 meses, tá? Para você ter uma ideia, você está carregando uma dívida aqui relativamente barata, né? Então você poderia, por exemplo, colocar esse valor em renda fixa e no momento que a renda fixa fosse se aproximando da taxa de juros que você paga no financiamento, ficaria cada vez mais atrativo você amortizar essas parcelas, tá? E também tem o seguinte ponto, a inflação, ela também age em cima da tua dívida. Imagina que ao longo do tempo você vai recebendo aumento no teu trabalho, então essa dívida ela é fixa e conforme a inflação vai aumentando, né, essa inflação também age em cima da dívida. A sua dívida que hoje é de 5,6% ao ano vai ficando menos representativa dentro do seu orçamento. Então a inflação, além de ela agir em cima do dinheiro, né, daquilo que você ganha, ela também vai trabalhar em cima da tua dívida, que vai ficando cada vez mais barata conforme o tempo vai passando. Financeiramente faria mais sentido nesse momento você ir juntando na renda fixa, beleza? E por último, a última pergunta que veio aqui, que não foi através do YouTube, foi do Instagram, mas é a seguinte, o movimento FIRE. Eu fiz alguns vídeos sobre esse tema, que é um tema que eu acho bastante interessante, né? Essa filosofia por trás desse movimento, mas o ponto é o seguinte, mas será que essa filosofia ela realmente funciona ou é uma utopia, né? É uma coisa assim fora da realidade? Eu vejo bastante posts, né, em blogs na internet, alguns bastante críticos em relação e céticos em relação a esse movimento FIRE, que é de Financial Independence Retire Early, ou seja, é uma independência financeira e aposentadoria antes do tempo, né, antecipada. A ideia por trás desse movimento realmente traz uma filosofia muito mais minimalista e eu vejo muita gente falando da excessiva poupança que você tem que fazer para conseguir se aposentar o quanto antes. Essa filosofia acaba gerando esse tipo de conflito porque uma poupança, imagina, de 70% pode parecer realmente bastante elevada. E realmente é bastante elevada para os padrões, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem mais de 60%, 70% da população endividada ou com alguma dívida e também a maioria da população não consegue poupar recursos, né? Não sobra recursos no final do mês para investir. Então a ideia por trás desse movimento é realmente uma filosofia de mudanças de hábito. E é isso que eu trago aqui muito para o canal, que é a ideia de você fazer boas escolhas com dinheiro e de ter esse alinhamento com aquilo que realmente faz sentido para a sua vida. Você não vai deixar de viver totalmente e a ideia não é você se aposentar do dia para a noite, você juntar uma quantidade de recursos e de repente parar de trabalhar totalmente. O ócio ele nunca é produtivo. Realmente você buscar atividades que para você fazem sentido e que você vai poder contribuir para a sociedade, para outras pessoas. E aqui a gente não fala de você se aposentar, juntar uma quantidade de dinheiro para não fazer absolutamente nada. Não é esse o objetivo. O objetivo é você ter mais qualidade de vida e poder optar por fazer aquilo que você gosta de fazer. Olhando para a minha vida, por exemplo, hoje se eu parasse de trabalhar, que é trabalhar, por exemplo, com investimentos, ficasse totalmente fora, offline dos investimentos, realmente é algo que eu gosto de fazer e que me dá prazer, então eu não veria como uma obrigatoriedade, né? Eu ter que parar de trabalhar 100% com aquilo que realmente eu gosto. Então, se você gosta do que você faz, você teria ainda mais tempo para poder se dedicar a algo que te dá prazer, né? E a ideia por trás desse movimento é você trazer hábitos menos consumistas para dentro da sua vida, ter hábitos ali mais saudáveis com aquilo que te dá prazer. Então, para mim, essa filosofia realmente faz bastante sentido e eu vou trazer ainda mais conteúdo sobre isso aqui no canal, tá? Tem várias teorias por trás, estratégias que você pode utilizar, tá? Você vai economizar e vai acumular um patrimônio bastante relevante. Quanto que você vai poder tirar desse patrimônio para que ele não seja dilapidado, para que ele não acabe lá na frente?
Então tem diversos estudos de qual é a taxa segura de retirada que você pode fazer, qual é a estrutura de portfólio que você pode construir, né? Se é mais renda fixa ou mais renda variável, será que existe uma estrutura mais otimizada para essa finalidade? Então essa a ideia por trás do movimento, né, que junta bons hábitos e um consumo saudável do dinheiro, junto com uma estratégia de geração de renda passiva. E tudo isso, né, juntando com bons hábitos e consumos que sejam adequados ao seu padrão de vida, é que vão te fazer ter uma aposentadoria mais saudável e se aposentar mais cedo, por que não? O importante é que você busque isso e tenha essa liberdade, tanto financeira quanto geográfica e de tempo, né? Beleza? Então é isso, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários qualquer dúvida, sugestão, a gente vai batendo um papo a respeito, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!